de batalha também é tempo de vitória. Glória a Deus. Eu queria falar a respeito desse texto. Na verdade, esse texto eu já tinha passado por ele, mas nunca tinha me atentado. E até conversando com o irmão Antônio essa semana, ele ligou para o pastor, eu atendi, e nós começamos a conversar, e a gente entrou nesse texto. Eu falei, rapaz, eu vou pregar. Bom a gente estar ligado com o céu, porque uma conversa vira uma pregação. E aí, eu queria falar a respeito de tantas verdades nesse texto. Quantos ensinos nós podemos aprender nessa noite a respeito dessa palavra? Nós vamos ver o profeta Eliseu, e se a gente for puxar um pouquinho para trás, os capítulos 4, 5 e 6, a gente vai ver que homem ousado e usado por Deus, e quantas experiências o profeta Eliseu teve com o Senhor. Lá no capítulo 4 desse mesmo livro de 2 Reis, nós vamos ver, por exemplo, a história da mulher sunamita. Nós já pregamos aqui, já falamos a respeito dela. Uma mulher que, todas as vezes que o profeta Eliseu passava com o seu servo Geazi, aquela mulher observava ele passando e decide, então, juntamente com o seu esposo, construir um quarto, um aposento para abrigar o profeta. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo, Eliseu agora declara sobre a vida daquela mulher que ela haveria de engravidar, porque ela era estéril, já era idosa, e Deus cumpre aquilo que a palavra do Senhor, a palavra do profeta havia declarado. Mas aí aquela criança nasce, cresce, e depois de algum tempo aquele menino tem uma forte dor de cabeça e morre. A mulher vai ao encontro do profeta Eliseu, e Deus usa a vida do profeta para então ressuscitar o filho da sunamita. Que homem cheio de Deus, cheio de experiências com Deus. Nós vamos ver também no decorrer da palavra, o homem, aquele comandante de guerra Naamã, leproso, onde ele vai ao encontro também do profeta Eliseu, instruído pela sua serva, e quando ele finalmente chega lá, o profeta não o recebe na sua casa, mas manda uma direção, uma instrução. Vai no Rio Jordão, se banha por 7 vezes, que você será curado da sua lepra. E a Bíblia vai dizer que depois de muita resistência, Naamã finalmente decide obedecer a instrução de Eliseu. E quando ele dá os 7 mergulhos no rio, o que acontece? Ele é curado, a sua pele se torna como a de uma criança. Nós vamos ver esse mesmo profeta tendo uma outra experiência quando eles vão decidir cortar lenha, e um dos trabalhadores lança um martelo e aquele martelo cai na água, e aí agora Eliseu decide, fala, joga onde é que afundou o martelo, e finalmente o martelo flutua. 2 capítulos apenas a gente vai ver um homem cheio de experiências com Deus, de um homem que era ligado com o céu. E que bom é nós vivermos ligados com o céu. E aí agora nesse momento, era um momento onde os israelitas, o povo de Israel, estava vivendo um tempo de constante ameaça, precisando sempre estar se preocupando com o exército da Síria, porque o exército da Síria estava num tempo onde eles estavam perseguindo os israelitas. Acontecia o seguinte, que é esse texto que nós acabamos de ler. O rei da Síria fazia uma reunião nos seus aposentos. E quando ele fazia essa reunião, era o seguinte: nós estamos vendo que a caminhada que os israelitas estão fazendo é essa, a rota deles é essa, e nós vamos agora montar uma emboscada para a gente poder matar os israelitas, ou seja, a gente vai exterminar os israelitas. Observa o detalhe. O rei fazia estratégias contra o povo de Deus nos seus aposentos, ou seja, provavelmente o rei da Síria tinha muita preocupação que não vazasse as suas estratégias. Ele escolhia um lugar ali muito protegido, muito seguro, para que outros ouvidos não pudessem ouvir e não pudessem delatar e chegar aos ouvidos do rei de Israel. Mas deixa eu falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que quando o rei da Síria decidia nas suas estratégias, nós vamos para tal lugar, prontamente o profeta Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: não vamos passar por tal lugar, porque os sírios estão nos aguardando. E a Bíblia vai dizer que isso não aconteceu nenhuma, nem 2 vezes, mas aconteceu muitas vezes. E eu já queria agora trazer com vocês uma reflexão a respeito dessa verdade. Nós às vezes estamos preocupados, e nós estamos vivendo um tempo
de oposição, de ameaças, de palavras mentirosas. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas elas se sentem muita vontade para tecer comentários ao nosso respeito, tecer julgamentos ao nosso respeito, e muitas vezes até fazer estratégia, armar estratégias contra as nossas vidas. Mas uma coisa é certa: embora o exército da Síria se reunisse nos aposentos do rei, se preocupando em não vazar, havia um homem de Deus que era ligado com os céus. Podem até estar tramando algo contra você e apagar a mensagem do WhatsApp, mas se você for um homem protegido e ligado com o céu, Deus vai adiantar para você. O exército inimigo, ele pode ser forte em estratégias, mas o exército de Deus é muito bom em liberar proteção sobre as nossas vidas. O exército inimigo, ele tem boas estratégias, ele é especialista em estratégias para nos derrubar. Mas o exército de Deus é especialista em livramento. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu falava: não vai por aqui, porque o exército da Síria está vindo por aqui. E aí, aquela estratégia logo era frustrada. Ao ponto de o rei da Síria agora falar: não, tem algum traidor no meio da gente, não é possível. Porque nós estamos nos reunindo num lugar seguro. Não é numa sala de reunião, não é numa conferência aberta para todo mundo, mas é no meu quarto. É um lugar onde nem todo mundo tem acesso. Não tem acesso às pessoas que viviam ao redor dele, mas os céus têm acesso até às estratégias do diabo. Porque quando ele está tramando, o Senhor já está mandando o livramento também. E aí acontece o seguinte: quando acontece isso, o rei fala assim: eu tenho que descobrir quem é que está nos traindo. Eu tenho que descobrir quem é que está tramando contra a gente, porque não é possível. Aí chega um dos servos do rei da Síria e fala: não, o problema do Senhor é mais sério. Não se trata de alguém daqui, se trata de alguém de lá. Tem alguém que é ligado com Deus. Tem alguém que ouve Deus. Tem alguém que tem acesso aos céus. O seu problema, rei, poderia ser aqui, porque se fosse um inimigo entre nós, o Senhor mandava matar. Mas quem é ligado com Deus, o problema não é com essa pessoa, vai ser com o dono dessa pessoa. E aí a Bíblia vai dizer que ele fala: onde é que está esse profeta? A gente precisa exterminar o profeta. A gente precisa calar homens e mulheres de Deus. Não é assim que acontece. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, Daniel. Quando Daniel estava, Joyce, a ponto de ser promovido para ser um supervisor, a Bíblia vai dizer o quê? Aqueles que trabalhavam com ele começaram a se incomodar. Porque a Bíblia vai dizer que tudo quanto Daniel fazia, ele fazia com excelência. Deixa eu falar uma coisa: vai ter gente que vai se incomodar pelo simples fato de você servir a Deus com excelência. Vai ter gente que vai se incomodar pelo simples fato de você fazer as coisas de Deus de uma forma tão plena que isso vai trazer aos outros incômodo. E aí eles vão agora e fazem uma trama para o rei Dário e falam assim: rei, a gente precisa fazer alguma coisa, porque as pessoas precisam começar a adorar ao Senhor, a reverenciar o Senhor. Se tem alguém que tem a agradecer alguma coisa, que agradeça a ti, rei Dário. Essa proposta pareceu ao rei muito boa, porque ele vai dizer assim: então está proibido, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa se prostrar a seu Deus e agradecer ao seu Deus pela glória deste lugar. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel entrou no seu quarto como costumava orar 3 vezes ao dia. Daniel nos ensina o seguinte: não se começa a orar quando a ameaça está às portas, se continua orando quando a ameaça está às portas. Ele não começou a orar 3 vezes ao dia, ele continuou orando porque já era costume fazer. Todas as vezes que nós estamos prontos para subir de nível, as afrontas vão aumentar, porque maior o nível, maior vai ser também o inimigo que vai se levantar contra nós. Mas deixa eu falar uma coisa: o inimigo ataca de um lado, mas tem profeta de Deus do outro lado. O inimigo está com estratégia de um lado, tentando fazer trauma, mas enquanto o exército das trevas se levanta, o exército dos céus está trabalhando infinitamente maior. Olha o que diz lá em Esther, Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que quando Mardoqueu clama ao povo para entrar num jejum, o que acontece? Já estava decretado um dia de morte dos judeus. Mas o que Amã faz? Vão antecipar
Deixa eu falar uma coisa. Quando eles decidem matar Mardoqueu, era para desestabilizar o povo. Se matam um líder, e todo o governo daquele que é liderado por aquele líder perece. Se eles conseguissem matar Mardoqueu, eles iam desestabilizar todo um povo. Só que a Bíblia vai dizer que naquela noite, depois que a rainha Esther promove um jantar, o rei tem o quê? Uma insônia. Deixa eu falar uma coisa. Amã estava construindo uma forca, e Deus estava dando uma insônia para lembrar ao rei de um débito que ele tinha com um homem de Deus. Enquanto estão construindo uma forca, Deus está incomodando até quem te deve, para lembrar que precisa te pagar alguma dívida. Olha o que diz Neemias, quando recebe uma instrução de Deus. Na verdade, ele escuta uma notícia e o seu coração se volta para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém estava lá sitiada, muros e casas debaixo de escombros. Ninguém se importava porque Jerusalém estava embaixo de escombros. Mas basta alguém se levantar, que até quem estava olhando para a situação e gostando vai dizer assim: vamos tentar frustrar aquele que se levantou. Porque quando Neemias começa a obra, a Bíblia vai dizer que começa a chegar agora os recados. Sanbalat e Tobias vem, nós precisamos falar contigo. Neemias também com aquela resposta: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Todas as vezes que nós nos levantarmos como homem e mulher que está alinhado com os céus, o inimigo vai se levantar, ele vai tentar se levantar, as oposições vão aumentar, vai chegar um aviso do inferno. Mas deixa eu falar, se você é um alvo do diabo, tem uma boa notícia: você também é um alvo de Deus. Enquanto o diabo olha nas nossas costas e fala assim: vou destruir, vou tentar massacrar, vou tentar diminuir a força dessa pessoa, vou desgastar. É como se ele visse nas nossas costas, sabe, um alvo de flecha pronto para mandar o seu dardo inflamado. Mas se você se vira, ele vai ter que enxergar que tem o sangue de Jesus sobre você, e ele não vai poder tocar em você. Você pode ser um alvo do inferno, mas vai ser um alvo de Deus também, meu irmão. Você conta com o favor de Deus. Amém por essa palavra. E a gente vai ver o seguinte: quando finalmente o rei descobre que existe uma pessoa por trás, que era linkado com o céu, ele fala: esse tipo de pessoa, a gente não manda patente baixa. A gente tem que mandar patente alta, porque ele faz o seguinte, ele leva agora um exército maior de carros e um grande exército de cavalos. Para destruir quem? Homem. Ele fala assim: vamos agora sitiar a cidade. Mas não adiantava ele mandar um soldadozinho, não adiantava ele mandar um comando pequeno. Ele agora contrata e traz os seus melhores homens, os seus cavalos de guerra, para destruir um homem de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que eles sitiam a cidade lá onde está Eliseu. E quando ele sitiam, Eliseu acorda de manhã, cedo, e aí ele olha ali, e quando ele olha lá no horizonte, vem vindo um exército numeroso contra eles. Nessa hora ele tinha um servo, e o servo agora olha e fala: Senhor, o que nós vamos fazer? Tem um exército contra nós. É quando a gente começa a olhar para o lado e a gente começa a ver que as investidas estão maiores. É quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente fala assim: o que a gente vai fazer agora? Exatamente agora, quando a gente começou a fazer alguma coisa, quando a gente começou a se levantar, agora parece que as lutas pioraram, parece que as coisas agora começaram a se formar maiores. Eliseu fala assim para o seu servo: faz o seguinte, não se preocupa, porque a minha visão espiritual está aberta. Você vê um exército chegando de homens, mas existe um exército celestial ao nosso redor. Maior é o que está em nós e conosco do que aqueles que estão vindo contra nós. Eliseu tinha uma visão tão aberta que ele via além. Ele falou para o seu servo: não se preocupa. Você está olhando o natural, você está olhando aquilo que todo mundo vê, mas um homem ou uma mulher de Deus não vê o que todo mundo vê, ele enxerga o que ninguém consegue enxergar.
respeito disso. Porque quantas vezes nós vemos, às vezes, eu vou falar agora da coisa mais próxima, que é esse desafio agora, por exemplo, desse templo. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o pastor foi olhar a primeira vez lá, era um sábado à tarde. E ele, quando foi olhar, ele foi sozinho. Eu estava na casa da minha mãe nesse dia. Daqui a pouco ele aparece lá e fala assim: vamos ali, que eu estou com a chave de um galpão. E aí a gente foi, né, mãe? Nós somos, cadê minha mãe? Está ali atrás. E a gente foi. E quando a gente chegou lá, era muito... Era só uma parede de galpão. Era muito grande, mas não tinha nada. Só tinha um banheirinho lá que tá todo acabado, mas não tinha nada. Só eram as paredes, né? E quando eu comecei a olhar assim, trouxe uma paz no meu coração. E eu não vi só paredes. Eu não vi só um galpão sujo. Eu vi um projeto de Deus. O homem que Deus deu a ele a visão, estava vendo um projeto de Deus. Quando a gente às vezes está olhando e a gente pergunta assim, mas que doideira. Porque eu me lembro que quando ele foi compartilhar o vídeo, ele fez um vídeo e passou esse vídeo até no grupo de líderes. Foi aquele silêncio assim, ensurdecedor. Ele, olha gente, eu encontrei. Foi, priu, priu, priu. Ninguém. Uns dois ainda falaram umas besteirinhas assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ninguém vai com esse homem. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração, nem tem a ver com essa palavra, mas eu vou falar. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração, Luana, sobre quando Moisés envia os 12 espias. Os 12 espias, eles viveram as mesmas maravilhas que todo mundo viveu saindo do Egito, sim ou não? Os 12 espias viram o mar se abrir. Os 12 espias, juntamente com aqueles milhares, viu Deus mandar codornizes, mandar maná do céu, a água brotar de rocha, viu tudo que todo mundo viu. Eles viram tudo que todo mundo... E outra, os 12 espias eram como se fossem líderes, eram líderes dentro das tribos. Então não eram pessoas quaisquer. Então quando Moisés manda, ele manda pessoas que são, aos seus olhos, são capazes de discernir o que é bom e o que é de Deus. Porque quando ele não manda pessoas que não têm habilidade intelectual e espiritual de voltarem com um relatório bom. Então ele manda 12 espias porque ele acredita, eu acredito nisso, que ele acredita que esses 12 espias são homens preparados para ver Canaã, a promessa que Deus tinha falado, e vir com um relatório dizendo assim, meu Deus, que lugar é esse que Deus nos prometeu? Mas acontece o seguinte, o contrário, dos 12, só 2 voltam com um relatório positivo, sim ou não? Quem são? Josué e Caleb. E aí eu comecei a pensar, mas por que aqueles 10, porque a gente já sabe o final da história, eles voltam com um relatório negativo, ao ponto de influenciar negativamente todas as suas gerações, porque ninguém mais herdou além da descendência de Josué e Caleb. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, filha, eu já sabia que aqueles 10 iam voltar com um relatório negativo, porque eu faço de propósito, eu reduzo exército, somente para que reconheçam que fui eu quem os entreguei. Eu não tenho problema nenhum em vocês não terem muita gente concordando com vocês. Eu não tenho problema nenhum em nem todo mundo acreditar que essa é uma obra de Deus. Mas quando acontecer, eles vão ver no mínimo. Só pode ter sido Deus que ele executou todas essas coisas. Não foi pela força do braço de ninguém. Não foi porque todo mundo chegou, estamos juntos, pastor. Não, é porque é um projeto que Eliseu vê. Mas quem sabe servo de Eliseu não consegue chegar. Só que olha a oração que Eliseu faz para Deus. Senhor, eu vejo, ele não. Abre os olhos dele, para que ele possa ver também. Porque se ele não vê, ele vai ser tomado por medo. E medo é falta de fé mascarado de prudência. Medo é falta de fé mascarado de prudência. Aquilo que você está dizendo, Senhor, pastor, isso não é sábio fazer. Essa sabedoria é mascarada de falta de fé. Eu fico imaginando que quando Eliseu pede para que os olhos do seu servo abram, eu não preciso de alguém me desestimulando do lado. Eu preciso que ele veja o que eu vejo.
Deixa eu falar uma coisa, você não precisa ver o que nós estamos vendo, mas a nossa ótica, por ser uma ótica de um homem e de uma mulher de Deus, faz você encaminhar e herdar Canaã também, meu irmão. Josué e Caleb chegam e falam assim, é uma terra de gigante, é uma terra que tem gigante, mas eu vejo que o Senhor nos entregará. Você não precisa ver o que nós vemos, você precisa dizer assim, se esse é um homem de Deus, se esse é um homem que é um profeta de Deus, eu vou, não estou vendo nada. Senhor, faz o que o Senhor fez com o servo de Eliseu. Abre os meus olhos para que eu veja também que existe um exército celestial ao nosso redor. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu ora, Senhor, abre os olhos dele para que ele consiga ver também. Eu fico imaginando que quando o servo de Eliseu olhou, disse, agora estamos juntos, mestre. Estou vendo agora, a Bíblia vai dizer que ele falou e fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Sabe o que acontece? O inferno sabe quem você é, mas os céus te conhecem muito mais. O diabo às vezes pensa assim, o rei estava dizendo assim, vamos por esse caminho, não deu certo, vamos por esse, não deu certo. Aí o homem fala assim, vamos mandar um exército mais poderoso, porque eu estou vendo que para matar, para destruir um homem e uma mulher ligado com o céu, não é qualquer exército, não é qualquer patente. Só que ele não sabe o seguinte, enquanto ele está armando estratégia com o seu exército para nos derrubar, existe um exército celestial infinitamente mais poderoso, que já recebeu ordem de Deus, para não deixar ele nem chegar perto de você. A Bíblia vai dizer que Eliseu vê um exército, uma montanha cheia de carros de fogo ao seu redor. Visão espiritual. Sabe o que acontece? O exército inimigo chega. Quando o exército inimigo chega, Eliseu faz duas orações. A primeira é para o servo ver. E a segunda, Senhor, fere com cegueira o meu inimigo. Porque tem horas que é necessário que quem está do lado veja. E tem horas que a gente precisa dizer a Deus, Deus, confunde o inimigo, porque agora eu vou batalhar. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens chegam e se aproximam, eles ficam todos cegos. Preste atenção agora nesse segredo espiritual. Cegos. Um exército cheio de carro, mas não podia dirigir, bispo. Um exército cheio de cavalo, mas não podia cavalgar. Chega uma hora que os recursos do inimigo se esgotam. Aí, o exército cego, Eliseu, quem eles estavam procurando? Quem eles estavam procurando? Eles estavam procurando Eliseu. Aí Eliseu chega para o exército inimigo. Preste atenção. Deus é amostradinho, como meu marido diz. E ele faz assim, vocês estão procurando o exército, o povo de Israel? Sim, eu sei onde eles estão. E é a voz de Eliseu conduzindo eles. Vem por aqui que eu vou levar vocês até a cidade que eles estão. É Deus dizendo, quando chega a minha hora, até inimigo vai ter que te obedecer. Até inimigo vai receber uma ordem. Você está entendendo isso? Chega uma hora que o inimigo ouve e vai dizer assim, é por aqui. Tá, Senhor, a gente vai. Porque Deus colocou eles no estado de vulnerabilidade. Aí, Eliseu leva o exército para Samaria. Quando chega em Samaria, está lá o rei de Israel. Fica atônito. Porque ele chega com um exército, o quê? Inimigo. Mas inimigo cego faz alguma coisa? Quando ele chega com um exército, o rei de Israel faz, o que fizestes, mestre? Trouxestes o inimigo aqui, matamos eles. Nós podemos fazer alguma coisa com eles, porque eles estavam vulneráveis, cegos. Aí Eliseu vem com essa, preste atenção. Você por um acaso precisa matar quem já é prisioneiro? Eles já são nossos. É assim, quando você
você chegar, é ele que vai ter que recuar. Quando você chegar, é ele que vai ter que entender que você chegou. Quando você chegar, é ele perceber, eu estou no meio agora de um pessoal que eu não posso tocar mais. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu ainda dá uma ordem, o qual? Prepara agora comida e água para esse povo, porque enquanto no arraial do inimigo tem estratégia contrária, aqui tem pão para quem tem fome e tem água para quem tem sede. Deixa o inimigo bradar no arraial dele. Enquanto existem estratégias contrárias, deixa vir aqui, porque tem gente que vai vir aqui somente para ver o que tem nessa igreja e vai ter que se alimentar do pão e da água que está disponível nesse lugar. Vai acontecer isso. É ou não é? Deixa o inimigo bradar. O pastor falou quinta-feira de uma experiência. O inimigo é muito bom de bradar. Exército inimigo é muito bom de causar medo, mas só dá medo para aquele que não tem presença de Deus, para aquele que não tem experiência de Deus. Faz como Davi, é um gigante muito grande, mas esse gigante vem para mim com espada. Eu venho nem com espada, nem com foice, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas. Eu sei quem é Deus, e Ele sabe quem eu sou. E aí o pastor falava de uma experiência, isso aconteceu dia 31 de julho. Madrugada 31 de julho eu acordei numa batalha espiritual, o inimigo. O louvor pode subir. Uma batalha espiritual. Eu acordei no meio da madrugada. E aí, mas eu escutei assim vozes. Você sabe quando você escuta pessoas falando? Se você escuta muitas vozes falando, nessa hora eu escutei muitas vozes falando, declarando, na verdade, um decreto. Foi uma luta espiritual nessa madrugada. E aí eu ouvi vozes dizendo assim, aquela igreja vai fechar. Foi assim, foi nítido para mim. Haviam decretos liberados no inferno para fechar essa igreja. Você sabia disso? Haviam pessoas usadas pelo diabo que estavam decretando o fechamento dessa igreja. Na hora eu senti um peso espiritual tão grande. Eu senti uma presença maligna tão forte. E na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, sabe quando você fala assim, está repreendido, mas eram muitas vozes declarando. Eu ouso até dizer que havia reuniões prontas, declarando isso para o inferno fechar essa igreja. Eu ouso dizer isso, porque foi muito forte. Só que nessa hora, quando eu ouço isso, e vem uma sensação, uma angústia no meu coração nessa hora, na mesma hora, o Espírito Santo estava ali do meu lado também. E o Espírito Santo falou assim, diga para o meu servo, que eu já abri uma porta na qual ninguém pode fechar. E não diga só que a porta está aberta, o Senhor me falou assim, ela já está escancarada para ele. Na hora, eu falei, Deus, o Senhor é perfeito. Porque enquanto as trevas estão decretando algo em sua direção, Deus já está liberando também favor em sua direção. Contra um homem e uma mulher de Deus, o decreto não vai chegar na sua casa. Vai ter que mudar de rota. Vai ter que encontrar um outro endereço, mas a tua casa não chega. Você dá trabalho para o inferno. Olha o que acontece com Eliseu. Eliseu agora diz assim para o rei, dá comida e água para o inimigo, rei. Ou seja, a gente já mostrou que se a gente quisesse, a gente matava. Se a gente quisesse, ninguém salvava daqui. Mas eles precisam voltar confundidos e aí sim, contrariados com o que nós vamos fazer. Porque tem gente que vai ficar esperando, pastor Sérgio, a gente revidar, né? Tem gente que só fica esperando assim, o que vai dizer? Tem gente que é bom de ficar esperando o circo pegar fogo. Não é gente que é bom assim? E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca vi meu marido com a forma como ele está muito calmo. Quem conhece, é sério? Teve hora que eu via coisa pelando lá no telefone, eu ficava, Jesus entra com teu sangue, porque
porque agora ele vai sair da linha. Agora, meu Deus do céu, essa obra agora não vai acontecer mais, porque quando ele se espalhar, vai ser difícil juntar os cacos. E quando eu esperava que ele fosse perder essa compostura, meu irmão, peraí, não é assim. Olhe, tudo bem que depois ele não dormia, ele não fazia dor de cabeça, não tem problema, mas na hora, eu fico imaginando, porque nós temos nossas fragilidades, nosso temperamento, nós temos. E o diabo já usou muito situações para tirar do foco, usando muitas vezes o temperamento para tirar ele daquilo que Deus queria. Mas dessa vez, precisou voltar e dizer assim: rapaz, essa estratégia está dando errado. Essa estratégia não cola mais, sabe? Porque o que o exército inimigo espera no arraial dos seus inimigos? Sério, espera que sejam todos trucidados e mortos, sim ou não? Aí Eliseu diz assim: não, a gente já fez tudo o que a gente podia. Deus mandou uma cegueira em todos os homens. Estão cegos, estão com fome, estão com sede e ainda foram guiados pela minha voz. Eu que levei eles para onde eles queriam. Aí agora, depois deles alimentados, eu vou agora pedir ao meu Deus que abra a visão deles, para eles terem uma noção de onde é que eles estavam. Senhor, eu te pedi que o Senhor os cegasse. Agora abra a visão, para eles verem com que eles estão mexendo. Olha, chega a me arrepio. Abriu os olhos, quando abriu os olhos, eu imagino Eliseu dizendo: oi, é você o profeta Eliseu? Eu sou a voz que te conduziu até aqui. E agora, o que você vai fazer conosco? Volta para o rei da Síria e diz que a gente agiu com misericórdia com vocês. Ai, Senhor, quando o servo fala: o que nós vamos fazer? A resposta do profeta é: o que está conosco é muito maior do que esse exército aí. Deus não precisava mandar um exército grande não, viu? Deus não precisava mandar um exército grande em favor de Eliseu, digo logo. Um soldado do Senhor já é suficiente para matar não sei quantas milícias de inimigos, sim ou não? Um anjo, né? Um anjo do Senhor é capaz de matar uma milícia inteira de um exército. Mas eu imagino que Deus faz assim: quando ele abrir os olhos, para ele não ter dúvida que sou eu que estou mandando, o exército que Deus manda não é só carro de guerra, é carro de fogo. Não é só cavalos de guerra, são cavalos de fogo. É Deus dizendo assim: deixa o inimigo pensar que está mandando um exército numeroso, porque ele não conhece o meu exército de anjos. Enquanto o inimigo está mandando ataques, Deus está mandando livramento. Enquanto o inimigo está mandando ameaça, Deus está mandando resposta. Enquanto o inimigo está se levantando, Deus já mandou e declarou o dia que ele vai ter que cair. Enquanto o inimigo está se levantando, declarando que vai derrubar um homem ou uma mulher, deixa eu falar, tu tem que dar muito trabalho para o inferno, meu irmão. Tu tem que dar muito trabalho para o inferno. Porque um homem ou uma mulher de Deus não olha o exército que vem contrário, ele olha para os céus e diz assim: eu imagino, Senhor, que assim como estão pelejando aqui, estão tentando, vindo com ameaças, o Senhor já mandou e deu ordem para que o seu exército viesse em meu favor. O Senhor conhece quem eu sou. Deus conhecia Eliseu. Portanto, não adianta alguém tentar contra a sua vida com mentiras. Pode até apagar a conversa de WhatsApp, estratégia para te pegar, para te tirar do foco, para tirar o teu emprego, para tirar teu marido, tua esposa. Pode fazer o que deixa fazer. Pode apagar no WhatsApp para o grupo dele, mas para o grupo de Deus já está declarado: não vai tocar nele, nem vai tocar nela.
E aí, para finalizar, enquanto para o povo de Deus, quando estava saindo do Egito e se viu diante, e o Senhor ministrou muito ao meu coração isso, eles se viram diante do Mar Vermelho. Eu fico imaginando quando eles olham para Moisés e falam: Moisés, o que é isso? Está de brincadeira com a gente? Depois de 10 pragas que Deus manda, não podia Ele nos dar um caminho que tivesse uma estrada para a gente passar? Aí o Senhor ministrou ao meu coração isso. Olha, preste atenção. O povo hebreu via diante deles um mar fechado, sim ou não? Mas Deus lá de cima estava vendo uma estrada que era protegida por um muro alto de mar e um outro muro alto de mar. Para Deus, era uma estrada que Ele já tinha aberto nos céus para que eles passassem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para nós, isso é uma dificuldade. Para Deus, que tem a visão ampla, não. É um caminho que eu já abri para eles passarem. Para nós, é uma porta que ainda precisa ser aberta, um recurso que ainda precisa chegar. Para Deus não. Para mim, é uma porta que já está aberta, é um lugar de salvação e o recurso já chegou, porque eu não tenho problema em chamar à existência as coisas inexistentes como se um dia elas tivessem existido. Enquanto o Eliseu estava vendo um exército celestial, os seus inimigos estavam vendo um homem. Deixa eu falar, o inimigo pode olhar a tua vulnerabilidade, mas Deus está vendo um homem e uma mulher posicionados que o inferno não vai tocar. Então, tempos de batalha também são tempos de vitória. Tempos onde nós estamos guerreando, meu irmão, onde você está muitas vezes enfraquecido, onde você está olhando só as dificuldades, onde você está olhando só os nãos, as impossibilidades. Para Deus não se preocupe, peça que você veja o que eu já estou fazendo por você. Eu já abri o mar para você. Eu já dei ordem para o caminho no deserto se abrir, se transformar num manancial. Eu não tenho problema algum de trazer à existência coisas que ainda não existem, porque quando você é um homem ou uma mulher que é alinhado com os céus, Deus vai dar ordem e até tudo vai ter que se submeter e obedecer à voz de Deus. Então, a palavra dessa noite, só para finalizar, é que tem gente que só vai ver o óbvio. Tem gente que só vai ver o natural. E a Bíblia vai dizer que o homem natural, ele só discerne as coisas naturais. Agora você ora como Eliseu orou. Abre meus olhos espirituais para eu ver o que ele está vendo também. Para eu não ter medo. Porque Eliseu não precisava de ninguém com medo ao seu lado. Porque gente medrosa desestimula, puxa para baixo. E gente corajosa, doida, é assim: vamos. Deus falou, a gente já está lá, com os pés molhados no Jordão. Se Ele prometeu, Ele